Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Localizada a 180 quilômetros da capital, a nossa querida São Pedro, está na encosta da Serra do Itaqueri, uma região privilegiada em belezas naturais, com dezenas de vales, rios e cachoeiras dispostos aos arredores da cidade. São Pedro, ao mesmo tempo que acolhe aos que buscam sossego, desafia os que gostam de esportes radicais. Nos arredores, devido à sua geografia cheia de relevos, São Pedro dispõe de 18 cachoeiras, sendo 7 abertas para visitação. Passeando pela serra, pode-se avistar tucanos, araras e macacos pregos. Com seus altos vales, é um ótimo local para saltos, para asa delta e parapente. Fica aqui a homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, uma cidade muito querida dos piracicabanos. E hoje temos o prazer em receber em nosso programa o presidente interino da Ordem dos Advogados do Brasil da recém-criada 239ª Subseção São Pedro, o Dr. Marco Antônio da Silva Fonseca, falando sobre a criação e sua atuação na OAB de São Pedro. Como vai, doutor Marco? Sinta-se à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco. Uma boa noite, eu que agradeço o convite de estar aqui na OAB na TV. Realmente fiquei muito contente de ter essa oportunidade de demonstrar um pouco de como foi criada a OAB de São Pedro e como nós vamos seguir daqui para frente com nossos trabalhos. Dr. Marco Antônio da Silva Fonseca é advogado, atuante nas áreas do direito criminal, civil, de família e administrativo. Paulista, residente em São Pedro desde 1984, foi o comandante fundador da Corporação da Guarda Municipal de São Pedro em 1985, atuando por 2 anos. E, logo em seguida, assumiu o comando da Guarda Municipal de Águas de São Pedro, também por 2 anos. Foi diretor fundador da Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. Foi membro da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba, de 2003 a 2006, quando foi designado para ser representante da Ordem dos Advogados de São Pedro. Doutor Marco, bem, falamos um pouco a respeito dos atrativos que a linda São Pedro oferece. Foram esses atrativos que eu trouxe da capital para São Pedro? Bom, na verdade, morávamos em São Paulo até os meus 10 anos. Depois mudamos para o litoral, onde lá moramos 14 anos. Lá meu pai exerceu a função de delegado de polícia em várias cidades. E eu, à época, fiz um curso de auxiliar de contramestre em construção civil para a construção de usinas atômicas, que havia um projeto na época do presidente Geisel. E, terminando esse curso, surgiu uma vaga para delegado na cidade de São Pedro. Então nós viemos para São Pedro, conhecemos a cidade, acabamos gostando da cidade e meu pai então resolveu mudar com a família para a região. Foi em 1984, à época a prefeita decidiu fundar a Guarda Municipal e eu atuei desde o início na formação dessa empreitada e acabei sendo o comandante fundador da guarda e durante essa época eu fui estudando direito na Unimep, saí da Guarda Municipal de São Pedro, entrei na Guarda Municipal de Águas de São Pedro, onde eu terminei o meu curso de direito.
fiz um pequeno estágio em São Paulo e logo em seguida já tirei a minha OAB e vim advogando de lá para cá. Já fazem praticamente 22 anos que sou advogado, militando aqui na região. Durante essa época que eu estive morando em São Pedro, o que atraiu bastante a minha família é que a cidade é uma cidade turística. À época ela também era considerada a capital do bordado e uma cidade pacata, tendo em vista que as outras cidades do litoral a criminalidade já estava atuando bastante. Então foi isso que nos trouxe aqui para a região. Bem, o senhor é filho de delegado de polícia, né? O finado doutor Geraldo da Silva Fonseca. E foi comandante e fundador da Corporação da Guarda Municipal de São Pedro, assumindo também o comando da Guarda Municipal de Águas de São Pedro. E ainda foi também diretor da Associação, né, das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. Com tanta proximidade assim com a polícia e atuação na Guarda Municipal, o que o levou a se tornar um advogado? O senhor não pensou não em seguir a carreira do seu pai? Bom, como eu já atuava na Guarda Municipal, e meu pai era delegado de polícia, eu fui fazendo direito. De início eu pensei em atuar como delegado. Mas durante o desenrolar da faculdade, eu acabei me apaixonando pela arte. E de lá para cá eu vim atuando junto à diretoria da 8ª Subseção e até hoje, né? Inclusive com a criação do 139ª, eu fui indicado para presidente. Inclusive nós temos um depoimento do presidente da OAB, Subseção Piracicaba, a respeito da indicação do senhor. Vamos dar uma olhadinha. Após a criação da nova subseção de São Pedro, a seccional de São Paulo nos solicitou a indicação de um advogado que pudesse assumir a presidência da nova subseção até que as eleições gerais que ocorrerão neste ano de 2012 pudessem ser efetivadas. Nós, da subseção de Piracicaba, indicamos então o Dr. Marco Antônio da Fonseca, que na verdade foi o nosso representante da subseção de Piracicaba, representando São Pedro, atuando nesse período da nossa gestão. Como ele fez um bom trabalho, representando todos os advogados lá de São Pedro, nós achamos por bem indicá-lo e representando a subseção até que as novas eleições em 2012 ocorram na OAB São Paulo e nas subseções também. Eu queria também parabenizar o programa mais uma vez, parabenizar o Dr. Edenilton e mandar um forte abraço ao nosso novo presidente de São Pedro, Dr. Marco Antônio Fonseca, e que tenha muito sucesso lá com a subseção e com os advogados de São Pedro. Está aí a participação do nosso presidente da OAB Piracicaba, mais uma vez enaltecendo o nosso programa. E voltando aqui para o nosso bate-papo, Dr. Marco, como se deu a criação da subseção São Pedro, a 239ª do Estado de São Paulo? Antes de responder a sua pergunta, doutor Salvador, eu gostaria de agradecer as gentis palavras do nosso presidente Ednei Roque Assarice e de toda a sua diretoria, que eu me sinto muito orgulhoso realmente de ter trabalhado em sua equipe e durante esses anos de trabalho.
Então, eu fico até acima, fico muito feliz assim de escutar essas palavras. Bom, com relação à criação da nossa subseção em São Pedro, esse foi um anseio já de muitos anos dos advogados. Sempre se teve o apoio da 8ª subseção, inclusive em outros mandatos. Mas a legislação pertinente não permitia, ela só permite após a comarca, no caso, ter mais de 100 advogados. Então, sabendo disso, eu pedi para que os funcionários da OAB separassem os advogados que tivessem efetivamente o endereço em Águas de São Pedro, Santa Maria e São Pedro, que são as cidades jurisdicionadas pela comarca. Então, os funcionários fizeram essa separação, porque a nossa listagem consta também em Piracicaba e Rio das Pedras. Então foi feita essa separação, não deu o número de 100, e nós fomos, durante esse tempo, atualizando a lista, até que deu 105. Foi daí, então, que no dia 12, teve uma reunião do Conselho e foi criada a 239ª subseção, saindo no Diário Oficial a publicação no dia 20 de dezembro, onde inclusive eu fui designado como presidente provisório até as eleições da classe que ocorrerão no segundo semestre, na segunda quinzena, do mês de novembro de 2012. E como os advogados e a população de São Pedro receberam a notícia da criação da subseção São Pedro? São Pedro abrange as distritais de Santa Maria da Serra e Águas de São Pedro. Então, essas cidades também serão jurisdicionadas com o acompanhamento da nossa subseção. Os advogados, alguns já sabem, outros ainda não sabem, na verdade, porque ainda estamos assim num período de férias e alguns ainda não retornaram. Então, nesse sentido, eu já determinei uma reunião no dia 3 de fevereiro, onde eu estarei esclarecendo todos os pormenores da criação da subseção. E a recém-criada subseção São Pedro tem uma diretoria já formada, já tem as comissões formadas? A nossa subseção, ela era ligada à 8ª subseção. Consequentemente, nós tínhamos várias comissões com integrantes de São Pedro atuando aqui na 8ª subseção, tanto na ética, prerrogativa, fiscalização da criança e adolescente, OAB vai à escola e outras. Agora, com a criação da nossa subseção, nós teremos necessidade de criar as nossas próprias comissões. Algumas delas estarão ligadas diretamente à 8ª subseção, tendo em vista o Tribunal de Ética e também a Regional de Prerrogativas. Então, nessas duas comissões estaremos intimamente ligados.
As outras comissões, nós ainda, depois da reunião do dia 3 de fevereiro, que já está marcada, então nós colocamos como prioridade a formação dessas comissões pela nossa subseção. Vamos a um pequeno intervalo e no próximo bloco continuaremos conversando com o presidente interino da OAB São Pedro, Dr. Marco Antônio da Silva Fonseca. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Bem, estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o Dr. Marco Antônio da Silva Fonseca, falando sobre a criação e sua atuação na 239ª Subseção São Pedro da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Marco, e como se dará a instalação física da subseção com relação ao prédio, funcionários, equipamentos? Bom, a instalação física, na verdade, ela já existe. Ela está na sala do fórum, no primeiro andar, em São Pedro. Os equipamentos, eles já existem dois computadores para uso dos advogados, mais um computador para uso dos funcionários. Existe impressoras, máquina de xerox, tal. Toda a parte básica da infraestrutura já está toda funcionando. Os nossos funcionários, durante esse período de recesso, fizeram um pequeno treinamento na 8ª subseção e, na sequência, em fevereiro, primeiro um dos funcionários, depois o outro, estarão fazendo um curso de gestão em São Paulo. Então, na verdade, a instalação física já existe. Nós pretendemos, com o desenrolar dos nossos trabalhos, melhorar realmente essa parte física. E como o senhor avalia o poder judiciário de São Pedro? São Pedro é uma cidade com mais ou menos uns 40 mil habitantes. Nós temos apenas uma vara em São Pedro e um juiz. Estamos sem promotor. Um promotor substituto vem algumas vezes durante a semana. Já está criada a segunda vara, porém, para se implantar a segunda vara é necessário uma adaptação física no prédio
Inclusive nós temos em anexo um prédio do Tribunal de Justiça. Existe uma planta para a reforma desse prédio e também do imóvel do Tribunal de Justiça. Os prefeitos das cidades jurisdicionadas se reuniram, eu estive presente numa reunião, se comprometeram a ajudar essa instalação, dessa adaptação física, e nós estamos aguardando então o juiz, o Dr. Rodrigo Pérez, servidor Nagase, conseguiu uma audiência no Tribunal de Justiça, inclusive, sobre essa implantação, essa adaptação, e agora nós estamos aguardando os políticos se manifestarem novamente. Vamos cobrar. E em relação à assistência judiciária gratuita, São Pedro conta com defensores públicos? Não. Em São Pedro, nós temos atualmente 53 advogados conveniados com a Defensoria Pública. A renovação do convênio já se dará na segunda-feira. Então, eu acredito que devemos passar para uns 60. Nós trabalhamos da seguinte forma, atendemos o público de segunda, quartas e sexta, um pouquinho antes das 9 horas o público já recebe uma senha e é atendido de acordo por ordem de chegada. São 2 advogados que atendem e eles fazem uma triagem analisando aqueles que realmente têm necessidade e não têm possibilidade de pagar um advogado. Sendo deferida assistência, para aquela pessoa é indicado um advogado e essa pessoa não terá custo nenhum, nem com honorários e nem com custas processuais. Doutor Marco, e quais são os planos para 2012? Bom, os meus planos para 2012, de início, pretendo acompanhar a instalação da parte administrativa da subseção. Isso é muito importante. Nós estamos tendo um apoio e uma logística muito boa da seção São Paulo. Inclusive, como eu já comentei antes, os nossos funcionários estão passando por alguns treinamentos. Então, a primeira etapa seria a instalação da parte administrativa. Pretendo formar o mais rápido possível as comissões, principalmente aquelas mais importantes, que são aquelas relativas a prerrogativas, direitos humanos, a ética e disciplina, e alguma outra comissão, a criança e adolescente também, porque toda cidade tem um problema com seus adolescentes. Então, até o meio do ano, aproximadamente, eu espero que já esteja tudo assim andando em sintonia com os parâmetros da seção São Paulo. Para o final do ano de 2012, nós estaremos então nos preparando para as eleições de classe, onde, consequentemente, eu estarei concorrendo como candidato também. E espero estar agradando os colegas em São Pedro, né? E deixando a casa em ordem. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do Dr. Marco Antônio da Silva Fonseca por atender o nosso convite. Muito obrigado, doutor. E espero que o senhor volte mais vezes, tá? As portas ficam abertas para o senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Esse convite chegou com muita alegria e eu acredito que
as informações prestadas no programa vão ter um ganho muito grande para a sociedade, né? E estou à disposição a qualquer momento para prestar novos esclarecimentos e estamos à disposição. Muito bem. Quero agradecer você também, nosso telespectador que tem nos assistido, e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.